Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meditando a Palavra de Deus. Hoje vamos meditar o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 33. A parábola do Filho Pródigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os seus haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar fome, começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um homem, de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-o, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar o novilho gordo? Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho nos chama muita atenção. O texto fala apenas de um homem e seus 2 filhos. A mãe não aparece. Precisamos compreender isso dentro da cultura judaica, que valorizava apenas a figura masculina e assim imaginava Deus. E como Jesus era o único que tinha essa experiência do Pai, pôde contar-nos essa parábola, essa história. Só ele pode traduzir a experiência que trazia dentro do próprio coração. Meus irmãos, nós somos como esse filho mais velho, desligado, frio e sem amor. Queremos um reconhecimento,
já que fizemos tudo enquanto tantos não fizeram nada. Somos incapazes de reconhecer o outro como irmão. Somos esse filho mais velho que não teve coragem de olhar para a dor e o sofrimento daquele irmão que voltava de uma vida perdida, mas que se reencontrava diante de um pai que o amou infinita e incondicionalmente. Veja, meus irmãos, o jogo maravilhoso que Lucas nos descreve. Diante do filho que escolhe partir, o pai fica imóvel, não se opõe e o deixa ir, levando o dinheiro pedido. Não fala nada, não se comove, mas o seu olhar ia longe, acompanhando os passos joviais e saltitantes daquele filho, nos caminhos e descaminhos do vício, do pecado, da prostituição, das farras. Enquanto isso, o pai continua calado, à espera. Apenas esperou, como espera tantos de nós. Nem sequer esperou a confissão do filho, acolhe-o entusiasticamente. E como diz o Evangelho, cobre-o de beijos efusivos e lhe devolve todos os sinais de vida e dignidade. Sandália, anel, veste, comida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos assim. Muitas vezes a gente pensa que estando lá dentro da igreja, participando das coisas da igreja, indo à missa, está tudo certo. E às vezes a gente não tem aquela compaixão com nossos irmãos. Nós queremos vida digna e feliz para todas as pessoas. É isso que nós queremos desejar. Queremos o amor e a paz. Queremos acolher como o Pai sempre nos acolhe. Mas, meus irmãos, muitas vezes isso não acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente não acolhe, a gente não tem piedade, a gente não tem misericórdia. E esse Evangelho nos ensina isso. Não adianta, meus irmãos, a gente rezar, fazer orações, rezar terço, ir na missa, se a gente não acolhe o nosso irmão. É muito fácil, meus irmãos, acompanhar as coisas de Deus lá na igreja, ir na igreja, participar das missas, das orações, dos encontros, mas quando a gente se depara com o nosso irmão, é difícil. Nós não temos aceitação, nós não temos acolhimento. Meus irmãos, essa é a prática que Jesus ensinou para nós. Jesus veio aqui na Terra, não foi por acaso. Ele veio ensinar como a gente vive, como a gente chega até Deus. E é só através dos nossos irmãos. O filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. Que nós, meus irmãos, possamos sempre acolher as pessoas em nossos corações, em nossa comunidade, sem julgamento, sem cobrança. Vou me levantar e irei até meu pai. Olha bem o que esse filho mais novo fez. Vou me levantar. Que nossos passos nos conduzam para o coração amoroso e misericordioso do Pai e possamos amar como Ele nos ama. Quando Ele diz, tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandália nos pés, que todas as pessoas possam refazer e voltar para o amor misericordioso do Pai e encontrem acolhimento, comida, casa e dignidade. E, meus irmãos, nós precisamos entender que as coisas de Deus, as palavras, o Evangelho nos comove, mas a nossa prática é tudo. Nós temos que amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou e viver como Jesus viveu. Nesse ano do jubileu, nós todos somos chamados a ser peregrinos da esperança. Estamos vivenciando um tempo forte de fé, oração e esperança. Esse Evangelho de Lucas é o Espírito Santo quem conduz, nos revela que é o Espírito Santo que nos conduz o nosso jeito de ser e viver.
É Ele que nos ilumina e nos inspira a construir o reino de Deus no meio de nós. Peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ensina a viver os evangelhos, que nos ensina a amar mais o nosso próximo. Essa, meus irmãos, é uma reflexão muito forte mesmo. Nós estamos prontos para julgar nossos irmãos. Quantas vezes a gente julga? Quantas vezes a gente fala: fulano não vai na missa, fulano é assim, fulano é aqui, não procura Deus. Gente, nem todo o cristão que está lá dentro da igreja é cristão de verdade. É muito fácil a gente ir na igreja, é muito fácil a gente rezar. O mais difícil é a gente vivenciar, a gente praticar esse amor, que não é fácil. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus essa graça de ver no outro o próprio Cristo, de ver no outro o nosso irmão de verdade, aquele que a gente tem que acolher, perdoar, não julgar e estar sempre ao lado dele, sempre que ele precisar. Fácil? Não é, mas nós precisamos pedir a graça de Deus para que isso aconteça na nossa vida. Do contrário, a nossa fé, a nossa vivência lá dentro da igreja não tem significado nenhum. Esse evangelho nos mostra claramente isso, que nós devemos acolher as pessoas novas, as pessoas que chegam na nossa comunidade, as pessoas que retornam para a nossa casa, as pessoas que nos rodeiam. Meus irmãos, que possamos repensar a nossa forma de ser e de agir, as nossas relações com o outro, com a natureza também. E muitas vezes a gente degrada essa da natureza, né? Dai-nos a graça do cuidado e da responsabilidade diante da vida. Assim seja. Amém.